Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar sequência ao nosso curso, né? Hoje a gente vai fazer as verificações para a gente dimensionar nossas vergas da alvenaria estrutural, né? Claro que cada janela, cada porta, né? Como tem vãos diferentes, seriam vários dimensionamentos, né? Aqui a gente vai dimensionar só um, né? Vou dimensionar essa janela aqui, ó, da parede 4, que é essa janela maior, de 1,5 m. Tá? Então, o nosso projeto hoje ele está assim. Ó. Eu tenho aqui a modulação da primeira e da segunda fiada. Né? Tenho aqui as medidas dos meus vãos. E tenho as minhas elevações de paredes. Né? Então, qual parede que a gente vai dimensionar hoje? A gente vai dimensionar esta aqui, ó, parede 4. Né? Então, a janela que a gente vai dimensionar é essa janela aqui. O que a gente precisa entender, né? Vou pegar uma parede cega assim, ó, melhor para a gente falar, né? O que acontece com o carregamento? A carga que eu tenho aqui, ó, nessa canaleta, essa carga vai descer até lá embaixo na minha parede, né? Como que essa carga caminha pela parede, né? Ela caminha em 45 graus, né? Então, como se fosse mais ou menos isso, ó. Bom, imagina que a carga está aqui. E ela vai caminhar mais ou menos em 45 graus. Né? Essa aqui ó, também caminha 45 graus. Né? Essa aqui, 45 graus. Né? Então a carga vai sendo distribuída mais ou menos assim na nossa parede. Né? Ela não desce reto, né? Então ela vai caminhando em 45 graus, né, para chegar até aqui embaixo, né? Tudo bem. O que acontece em uma parede quando eu tenho uma abertura, né? O carregamento, a hora que ele está vindo lá de cima, do andar aqui de cima, né? Ele tem rigidez, tem parede, ele vai caminhando. Quando eu tenho uma abertura, né? É como se fosse um sonar, assim, né? O bloco manda uma mensagem lá para baixo e recebe uma resposta de rigidez, né? Quando eu tenho aqui uma abertura, né? O que a alvenaria ela faz? Esse carregamento que está caminhando em 45 graus, ele começa a desviar, né? Porque aqui não tem rigidez nenhuma, né? Então não tem como essa carga chegar para cá e pular para a lateral. Então a hora que chega aqui assim, ó, essa carga começa a distribuir para as laterais, né? Mais ou menos em um ângulo de 45 graus também, né? Então, de fato, essa canaleta aqui, ó, ela não está recebendo o carregamento de todos os andares que eu tenho acima dessa janela, né? Ela está recebendo só o carregamento que sobrou aqui, ó, que não conseguiu espraiar no ângulo de 45 graus, né? Então, tem um software aqui, ó, ForcePad, né? O que eu fiz? Eu simulei, né, uma parede com uma abertura no meio, coloquei aqui ó, um carregamento, essas setas vermelhas, né, como se fosse andares, a laje que está apoiando, né, e aqui embaixo coloquei um apoio, né, simulando uma parede, por exemplo. Né, imagina que isso aqui é uma parede que está mais ou menos no meio de um prédio, né, tem paredes acima, tem paredes abaixo, né. O que esse softwarezinho mostra para a gente? Ele mostra as cargas de tração e compressão. Né? Então, por exemplo, se eu coloco aqui ó, em tração, ele deixa vermelho, né, o que está tendo de tração na minha alvenaria aqui. Né? Quando eu ligo aqui a compressão, eu venho para cá, né? Olha o que acontece. Eu vou dar um zoom aqui. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Você vê que eu tenho aqui essa parte azul, né, que é a minha compressão, e aqui onde eu tenho abertura, ó, todo o meu azul está migrando para cá, né? Então, como eu não tenho rigidez aqui embaixo, a hora que isso aqui começa a ficar menos rígido, essa carga começa a migrar para cá, né? Então, o que sobra de fato para a canaleta segurar é mais ou menos essa região transparente aqui, que não tem essa setinha azul, né? Então isso aqui, ó, mais ou menos 45 graus, aqui 45 graus também. Então, se a gente imaginar um triângulo aqui, ó, o que tiver aqui dentro é a sobrecarga que a minha canaleta vai ter que resistir. O resto
conseguiu espraiar para a alvenaria, né? E aí, o que acontece aqui? Você vê que aqui eu tenho um azulzinho mais clarinho. Quando chega aqui no meu apoio, ele fica um pouquinho mais escuro, né? Por quê? Porque aqui eu estou tendo um acréscimo de compressão por causa desse espraiamento de carga, né? E se a gente olhar a tração, eu vou ver que aqui, ó, nessa região aqui, eu tenho uma tração, né, que vai acontecer quando eu tenho essa compressão espraiando para o lado, tá? Então, na alvenaria, a gente vai primeiro definir qual que é essa região para a nossa alvenaria estrutural, para conseguir definir qual que é o carregamento que eu tenho de fato em cima dessa verga, né? E aí, como que eu vou dimensionar a verga? A verga nada mais é do que uma viga de concreto, né? O apoio dela é a medida entre eixos, entre os pontos de Grautz ao lado da minha janela, né? E aquilo lá é uma viga de concreto, só que não é um concreto, é uma alvenaria estrutural. Então eu preciso fazer uma associação entre a resistência à compressão da parede para a gente poder dimensionar a alvenaria, a verga de alvenaria, né? Mas todo dimensionamento é feito exatamente como concreto armado, né? Dimensionado dentro do estádio 3, que é o estádio limite último, tá? Só que eu vou usar as correlações da alvenaria estrutural e também o coeficiente γm da alvenaria estrutural, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, definir essa região do nosso projeto, né? Para a gente poder dimensionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dimensionar uma janela só, vou dimensionar uma janela que tem o maior vão, né? Se eu conseguir um resultado legal nessa janela, que tem o maior vão, as outras também vão estar passando, né? E aí, o que a gente tem de canaletas numa alvenaria estrutural? Vou voltar aqui no desenho. Ó, eu tenho a canaleta de respaldo da laje, canaleta de verga, onde eu tenho janelas e portas, né? E eu tenho a canaleta de respaldo das minhas janelas. De respaldo não, eu tenho a canaleta, eu tenho a contraverga das minhas janelas, né? A única coisa que a gente dimensiona, tá, é a verga. A canaleta de respaldo da laje e a canaleta da contraverga, ela é parametrizada. Você adota lá uma barra de ferro, né? Geralmente eu adoto uma barra de ferro de 10 e eu não tenho cálculo, né? A função dessa canaleta aqui é só receber o carregamento e distribuir aqui para baixo. Quem vai estar sofrendo flexão, cisalhamento, vai estar se comportando como uma viga, é só a canaleta da verga, que é o que a gente vai dimensionar agora, tá? Contra a verga, respaldo de laje, te adota sempre aqui, ó, um ferro de 10, tá? E verga a gente dimensiona, tá? Tanto é que na alvenaria, se eu tiver um vão um pouco maior, onde essa minha canaleta não é suficiente para passar, eu posso substituir ela por uma viga de concreto, tá? Ou posso fazer uma viga de alvenaria. Uma viga de alvenaria é algo muito trabalhoso de executar, né? Geralmente o cara substitui isso aqui por uma viga de concreto. Tira a canaleta, fecha uma caixaria, faz uma viguinha mesmo, né? Tá? Então, vou definir esse carregamento aqui. Bom, primeira coisa, ó, eu preciso pegar as medidas entre eixo, né? Então, não é o vão da minha janela. Eu preciso pegar o eixo. O eixo vai ser o eixo desse bloco, onde tem o meu grout, né? Então, aqui mais ou menos onde está a barra, até esta barra aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um vão de 1,65. Beleza. Distância entre eixos os pontos de grout, né? E aí, a minha carga ela vai sair, ó, do meu eixo para cá a 45 graus. Isso tudo aqui, a minha canaleta vai ter que resistir, né? Então, primeiro eu vou desenhar aqui mais ou menos onde vai estar a minha canaleta, né? Ó, o que eu fiz? Peguei aqui o eixo, puxei uma linha de 45 graus, né? Beleza? Peguei o eixo aqui, puxei outra linha de 45 graus. Então, toda essa região achurada, né, toda essa região aqui, todo o carregamento que tiver nessa região, quem vai estar resistindo a esse esforço é a minha canaleta, né, é a minha verga, que a gente vai dimensionar agora, né? E aqui em cima, ó, você vê que não fechou o meu triângulo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que nessa região aqui, ó, que tem
47 centímetros, tudo que tiver aqui ó, nessa faixa de 47 centímetros do andar de cima vai ser descarregado aqui, né? A rigor, o que aconteceria, né? Eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Eu teria esta parte aqui de alvenaria, né? Que a minha verga ia suportar. Este biquinho aqui ó, de alvenaria do andar de cima, né? E mais 47 centímetros do apoio dessa laje que ia descarregar um carregamento por metro aqui, né? Então, essa aqui toda a carga que vai para minha canaleta, né? Nossa, e esse trecho de alvenaria aqui em cima? Ele vai conseguir espraiar e sair para cá. Esse aqui também vai espraiar e sair para cá, tá? Então, vê que a ideia desse desenho aqui ó, é muito próximo disso aqui, tá? Ó, esse espraiamento da carga, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou medir isso aqui, né? Tá pronto aqui, ó. Então, eu tenho aqui 59 centímetros de altura, uma faixa aqui de 47 e 1,65 medida entre eixos, né? Então, o que eu preciso saber agora? Eu preciso levantar os dados para eu conseguir dimensionar, né? O que eu preciso entender? Como que eu vou achar o carregamento referente à alvenaria? Eu vou pegar a sobrecarga, né, que a gente definiu lá de 18 kN por metro cúbico, que é o peso da alvenaria, vezes o volume de parede que eu tenho aqui, que é esta área vezes a espessura de 14 centímetros. Definir o peso da minha parede, beleza. E aqui, esses 47 centímetros? Eu vou pegar o carregamento por metro que o meu andar de cima está descarregando aqui, né? E aí, vou lá no Excel, onde a gente calculou as paredes isoladas e compressão, né? Então, pego aqui, ó, eu estou olhando nesta parede, né? Parede 4A, essa janela aqui. Então, ó, minha parede 4A está aqui, né? Qual que é o meu carregamento aqui, ó? Eu tenho carga da laje, né? Peso próprio da laje, carga acidental, carga de parede, né? Aqui eu tenho as combinações de carga acidental e permanente, né? Estão isoladas. O que eu vou fazer? Eu vou somar elas. Opa. Então eu vou somar esses dois. Está dando 9,15 kN por metro linear. Tudo bem. Quando a gente pega esse 9,15, né? A gente está considerando... Eu estou considerando aqui, ó, nesses 47 centímetros, não esse biquinho de alvenaria, mas eu estou considerando como se eu tivesse um pavimento inteiro aqui, ó, né? Toda essa faixa de parede mais a laje que está aqui embaixo. Isso que a gente pegou na nossa planilha. Então, se eu usar essa informação de 9,15, né, que eu já tenho pronta lá, e eu dimensionar minha viga, eu ainda tenho uma folga para ela aqui, né? Então, eu não vou nem calcular esse pedacinho de parede que é muito pequenininho, eu vou usar esse carregamento inteiro, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá fazer esse exercício usando as teorias de concreto, tá? E aí existem alguns métodos para a gente calcular, né? Ferragem de flexão, esses elementos para vigas, né? Essa canaleta vai se comportar como uma viga, né? E qual modelo que eu aqui vou usar para dimensionar? Eu vou usar o modelo do KMD, né? Existe KC e KS, KMD é que eu acho o mais prático de todos, bem? Então, eu vou pegar o formulário aqui do KMD para a gente poder fazer junto, né? E vou disponibilizar para vocês o PDF desse formulário também, tá? Bom, eu tenho aqui o formulário de KMD, né? Onde que eu tiro essas informações aqui? A gente tem nesse livro aqui, ó,
cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado, do Schust, tá? Na página 170, a gente tem esses formulários de KMD para a gente usar, tá? Eu tenho aqui em PDF, eu acho mais prático, mas o que é o KMD? O que ele me fala, né? Eu tenho aqui as minhas colunas, então, valor de KMD, KX, KZ e as deformações do aço e do concreto e do ES, que é o aço, né? E aí eu tenho o meu formulário aqui embaixo, né? Que ele fala o seguinte, KMD, né? Ele é igual ao MD dividido por BW, D ao quadrado, vezes FCD, né? O que a gente vai ajustar nisso aqui? O meu FCD, né, que em geral é o FCD do concreto, a gente vai usar os dados da alvenaria, né? Aí a gente tem, a partir do meu valor de KMD, né, eu encontro, por exemplo, aqui assim, ó, se eu acho um valor de KMD igual a 2006, 0,26, quer dizer que eu tenho um KX equivalente, eu vou até selecionar aqui, tá? Se eu achei um KMD que vale 0,26, eu tenho então um KX que vale 0,4711, tenho um KZ que vale 0,8115 e tenho aqui a deformação do concreto, 3,5 por mil, e a deformação do aço, 3,9287 por mil, tá? Então, o que eu faço? Calculei o KMD, venho aqui na minha tabela, né, marco esses resultados aqui, e aí eu consigo dimensionar a minha armadura, né? Como é que eu vou calcular o AS, a área de aço da minha armadura? Vai ser MD dividido por KZ vezes D dividido por FS, tá? Então, eu vou aplicar essas fórmulas para dimensionar a verga, né? Só que eu vou ajustar os parâmetros da alvenaria e eu vou usar o γm da alvenaria estrutural para a gente poder dimensionar, tá? Lembrando que se a gente pegar a norma de concreto, ele fala que a gente precisa usar metade do AS na alvenaria estrutural, né? Opa, temos uma pequena correção aqui, tá? A norma fala para a gente usar metade da resistência à tração, do FYD, né? Isso não é o equivalente a usar metade da armadura. Na verdade, é o equivalente a usar o dobro da armadura, né? A norma fala para a gente considerar que o nosso aço aguenta 50% do que ele de fato aguenta, né? Isso gera uma armadura que é 2 vezes maior, tá? Então, apenas essa correção, beleza? Então, isso aqui eu preciso dividir por 2, tá? Se for lá na norma, a norma está pedindo isso aí pra gente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu exercício, né? Colocar as minhas áreas, definir as minhas cargas, encontrar momento fletor máximo, esforço cortante máximo e dimensionar a minha estrutura. Então, vamos fazer a verificação da flexão, depois verificação do cisalhamento, tá? Então, vamos ali para o exercício. Bom, dimensionamento de verga, né? Primeira coisa, o que eu fiz aqui? Ó? Eu levantei os dados, né, que a gente conhecia. Então, os dados, o que a minha laje vai descarregar, né, carga total, com parede e tudo mais, 9,15 kN. A gente pegou isso lá do Excel, né? Beleza. A carga da minha parede, 18 kN por metro cúbico. Então, eu tenho aqui, ó, a área de influência, né, que a gente mediu aqui no AutoCAD, né? Pegou o desenho aqui, ó. Tenho esta área aqui, que a gente achou de verde. Tá? O que eu vou fazer nessa região da minha parede? Eu vou calcular o volume dessa parede, que vai ser o quê? Vai ser a área desse trapézio, né? Então, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Achei a área. E aí vamos multiplicar isso pela espessura da parede, 0,14. Definir qual que é esse volume, né? Eu tenho o carregamento aqui, ó, por metro cúbico, multiplico um pelo outro, vou ter uma carga pontual, beleza?
E aqui, eu vou pegar esse carregamento de 9,15 kN por metro e vou ver quanto que é uma carga equivalente para uma faixa de 0,47 centímetros. Então, venho aqui, ó, 9,15 vezes 47 centímetros, eu encontrei 4,3 kN. Beleza, separo ali o valor. O volume da minha parede, né, que é a área do trapézio vezes a espessura, vezes os 18 kN por metro cúbico, eu vou chegar a um valor de 1,56 kN. Também transformei numa carga pontual, né? Então, somando os dois, 4,3 mais esse 1,56, eu tenho aqui 5,86 kN. Peguei todo aquele carregamento e transformei em uma única carga de 5,86, né? Essa carga, ó, ela vai ser distribuída em cima da minha parede aqui, em cima da minha verga, né? A minha verga vai ser exatamente essa viga aqui, ó, né? Então eu tenho uma viga biapoiada com vão de 1,65 m e tenho um carregamento distribuído. Como que eu vou achar esse carregamento distribuído, né? Eu vou pegar a carga total que a gente encontrou aqui, ó, de 5,86 e vou dividir isso pelo comprimento entre eixos da minha canaleta, né? Então, 5,86 dividido por 1,65, eu cheguei num carregamento por metro de 3,55 kN por metro, tá? Então, ó, coloquei aqui uma viga biapoiada, 1,65 metros de vão, carregamento de 3,55 kN metro. Beleza. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meu momento máximo e a minha cortante máxima, né? Como que é o momento máximo de uma viga biapoiada? É QL ao quadrado sobre 8, né? É essa distância dessa corda aqui, né? Tá? E a minha cortante máxima vai ser o valor da reação dos apoios aqui, né? Então vai ser Q vezes L, que vai transformar em uma carga equivalente, e vou dividir por 2, que é metade para cada lado. Então assim eu acho minha cortante máxima. Beleza, então achei o carregamento distribuído na minha canaleta. Eu tenho aqui as equações para achar momento e cortante máxima. Então, vou achar aqui, ó, meu MD vai ser o momento, que é L ao quadrado sobre 8, vezes 1,4. Né? Saí do MK, já estou com o MD majorado para cálculo aqui. Tá? Isso deu 1,69 kN metro. A minha cortante, já majorada também, vai ser o Q vezes L sobre 2, né, multiplicando isso tudo por 1,4. Eu vou achar um valor aqui de 4,10 kN. Né? Então, momento, kN metro, e cortante, kN. Beleza. Já levantei os dados que eu precisava aqui, né? Então, ó, calculei aqui a área de influência, defini qual que é o carregamento na minha verga, né? Fiz o modelo aqui da minha viga, encontrei os momentos e as cortantes máximas. Beleza. Agora eu vou começar a dimensionar a minha canaleta, verificar verificar o dimensionamento da flexão. Né? Então, o que eu preciso fazer? Né? Primeiro, eu preciso entender, né, que eu estou usando aqui o modelo KND, poderia fazer por qualquer outro, tá? Não tem problema, o resultado não ia mudar. E isso aqui eu estou dimensionando no estádio 3. Né? A minha canaleta ela tem um comportamento de uma viga. Né? Eu vou ter um aço resistindo à flexão. Né? Se precisar, vou até ter estribos. Tá? Depende do nosso dimensionamento aqui agora. Tá? Qual que é o ajuste, a adaptação que a gente vai precisar fazer para poder usar a resistência à compressão da parede, né, para a gente extrapolar isso, né, como uma parede de alvenaria e não como concreto. Né? Então, primeiro é o seguinte, a gente vai definir a resistência à compressão. Né? O bloco que a gente está usando é um bloco de 6 MPa. Então, para alvenaria estrutural cerâmica, tem uma relação prisma-bloco de 0,5. Então, um bloco de 6 vai me dar um prisma de 3, metade. Beleza. Então, vem aqui, ó, multiplico por 0,5, achei um prisma de 3. Né? A parede ela é 70% da resistência do meu prisma. Então, ó, pego 3 aqui, o prisma, multiplico por 0,7, eu achei o valor da minha parede, que é 70% do prisma, que é 2,10 MPa. Beleza. E como que eu transformo isso aqui na resistência da minha canaleta? Né? A gente usa a resistência da parede 100% grauteada, né? Como se grauteasse todos os furos. Então,
quando eu grauteio todos os furos da parede, eu aumento essa resistência à compressão em 60%. Então, multiplico isso aqui, ó, por 1,6, eu vou chegar num valor de 3,36 MPa. Né? Então, como se eu tivesse todos os furos da parede grauteados. Tá? Como a gente está trabalhando lá em cima em kilonewtons, eu vou transformar esse 3,36 MPa em kilonewton por metro quadrado. Né? Então, isso aqui, ó, eu multiplico por 1000, eu vou chegar a um valor de 3.360 kilonewtons por metro quadrado. Beleza. Aí a gente tem outras informações aqui. Ó. Eu tenho um AS mínimo, né, para canaleta. O AS mínimo é 0,1% da área da seção. Né? Eu tenho a minha canaleta aqui. Ó. Qual que é a seção dessa seção transversal da canaleta? Né? É a altura de 19 vezes a base de 14 centímetros. Tá? E o meu D, que é a altura do topo até o eixo da armadura, é 15. Então tá. Então, eu pego aqui, eu faço 0,1% vezes a área da seção, 14 centímetros vezes 19. Então, se eu estou trabalhando aqui em centímetros, o meu resultado vai sair em centímetros. Então, a gente tem uma armadura mínima de 0,26 centímetros quadrados. Então, vou dimensionar. Deu menos que 0,26, eu preciso usar, no mínimo, 0,26. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar nossas fórmulas, né? Então eu tenho aqui, ó, KMD, que é igual a MD dividido por BW, que vale 14, D, que vale 15, e o FCD, que vai ser a minha resistência à compressão da parede, que é FK nesse caso, majorada, né? Só que o meu gama, o gama da alvenaria é o gama M. Então eu vou ter aqui, ó, o MD, que a gente achou lá atrás, 1,69 dividido por 14 centímetros, 0,14 vezes 0,15 ao quadrado, vezes 3.360 dividido por 2, que é o meu gama M. Né? Estou transformando isso aqui, ó, que seria o FCK da parede, estou transformando em FCD, usando o gama M da parede. Tá? Beleza. Então, o FCD é o FCK dividido por gama M. Tudo bem. Quanto que vai dar o resultado dessa conta aqui? 0,32. Aí o que eu faço? Eu achei o valor 0,32, eu preciso ir lá no meu formulário do KMD e encontrar esse valor. Então, ó, vou abrir ele aqui de novo. Esta tabinha, KMD. Então, 0,32. Está aqui, ó. Quer dizer que eu tenho um KX 06287 e um KZ 07485. Né? Então, vou lá no meu exercício e marco esses valores. O KX 06287 e o KZ 07485. Beleza. Qual que é o próximo passo? Né? O próximo passo é a gente achar nossa armadura de flexão. Então, quanto que vai ser o AS? O AS para a alvenaria, ele é metade do AS necessário. Tá? Opa, temos uma pequena correção aqui. Tá? A norma fala para a gente usar metade da resistência à tração, do FYD. Né? Isso não é o equivalente a usar metade da armadura. Na verdade, é o equivalente a usar o dobro da armadura. Né? A norma fala para a gente considerar que o nosso aço aguenta 50% do que ele de fato aguenta. Né? Isso gera uma armadura que é 2 vezes maior. Tá? Então, apenas essa correção, beleza? Então, já estou dividindo isso aqui por 2. Beleza? Então, ó, o AS vai ser MD vezes KZ vezes D vezes FS. FS vai ser CA50, né? Só que multiplicado pelo gama S, que é 1,15. Então, eu vou ter aqui o MD, 1,69, né? KZ, que eu acabei de encontrar lá no formulário, vezes 0,15, que é o meu D, altura útil da canaleta, vezes o CA50, que é o 50 dividido por 1,15. Isso tudo aqui eu vou dividir por 2. Tá? Eu vou achar uma área de aço de 0,69 centímetros quadrados. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou adotar aqui uma barra de 10. Tá? Por quê?
porque fica padrão, né? Os groutes que estão subindo, as ferragens das canaletas de respaldo da laje são ferros de 10, então eu vou adotar aqui no mínimo uma barra de 10, tá? Uma barra de 10 está dando 0,8 centímetros quadrados, então atende tranquilamente, tá? E aí eu dimensionei a flexão, fiz toda a verificação usando tudo que a norma de alvenaria estrutural me solicita, né? Usei metade da armadura necessária, usei o gama M da parede de alvenaria estrutural, que é 2, em vez de 1.4, né? Fiz as relações de resistência à compressão para usar o valor de resistência à compressão da parede grauteada, né? Simulando a nossa canaleta, tá? Então definimos aqui uma barra de 10. Quer dizer que uma barra de 10 atende esta janela. E se eu for testar essa aqui? Concorda que essa área aqui vai ser menor para essa janela menor? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu calculei a janela para o pior caso. Automaticamente eu já calculei a minha verga dessa janela e a minha verga dessas duas portas. Tudo bem? O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa fazer a verificação de cisalhamento, né? Flexão a gente resolveu, uma barra de 10, tá? E aí, para dimensionar cisalhamento, a gente tem o seguinte, ó. Eu tenho um aço, né, que está perpendicular a essa seção. E aí, se a gente voltar na matéria da última aula, quando a gente falou de cisalhamento, né? Quando eu tenho uma estrutura que está dimensionada no estádio 1, né? Quem está resistindo a esse cisalhamento é a argamassa, né? Quando eu tenho uma estrutura que já fissurou, que é dimensionada no estádio 3, que é o caso da minha canaleta, quem vai ajudar a resistir esse esforço de cisalhamento, de tração, é o aço, né? Então aqui, ó, eu vou usar a fórmula FVK, né, que vai ser 0,35 mais 17,5 vezes ρ maior ou menor a 0,7. De onde que surgiu essa fórmula? Essa fórmula aqui surgiu da norma, da NBR, de alvenaria, né, para dimensionamento de estrutura de alvenaria armada. Quer dizer que aqui não é a argamassa que está resistindo mais, já fissurou, né? Quem está ajudando isso aqui é o próprio concreto. Então, esse ρ dessa fórmula é a taxa de armadura. O que é a taxa de armadura? É a área do meu aço dividido pela seção da minha estrutura, né? Que eu estou analisando aqui. Então eu tenho aqui um ferro de 10, beleza, né? Quanto que vai ser o ρ? Vai ser a área de aço do ferro de 10, que é 0,8 centímetros quadrados, dividido por 14 vezes 15. 14 centímetros de espessura vezes 15, que é a minha altura útil, tá? Bom, isso aqui vai me dar um valor de 0,0038. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar, substituir o ρ na minha fórmula, né? E aí a gente vai ter aqui um FVK igual a 0,416. Né? 0,416 é menor do que o 0,7. Então, beleza, né? Só que isso aqui está em MPa, né? Os meus resultados todos eu estou trazendo em kilonewton. Então, eu vou transformar isso aqui para kilonewton. Multiplico isso aqui por 1000, né? Então, isso aqui vai dar 416 kilonewtons por metro quadrado. Isso é quanto resiste de esforço de cisalhamento na minha parede, né? Isso está como característico. Eu ainda vou precisar aplicar o meu gama M, né? Para poder ter o valor de cálculo, né? O que eu faço agora? Definir quanto resiste. Eu preciso verificar quanto está sendo solicitado. E aí eu vou aplicar a fórmula. Mesma fórmula da aula passada, né? Que é o quê? A força cortante, esse FVK vezes o gama F é o quê? A força cortante solicitante, que a gente já calculou lá atrás, né? Isso dividido pelo BW vezes D tem que ser menor ou igual a FVK dividido por gama M. Então, eu tenho aqui o FVK dividido pelo gama M, que é 2, isso aqui vai dar um valor de 208 kN por metro quadrado, né? E a minha tensão solicitante vai dar o quê? 4,10, onde eu achei esse 4,10 lá no começo, onde a gente estava fazendo
os carregamentos, né? Aqui, ó. O VD vai ser 4,10, já majorei aqui. Então aqui, ó, VK vezes gama F é o meu VD. Então isso aqui vai dar 4,10 dividido pelo BW, que é 14 centímetros, vezes 15 da altura útil, né? Beleza. Isso aqui vai dar um valor de 195,24. É menor do que 208. Quer dizer que passa, certo? Mesmo lá atrás, quando a gente considerou aquele carregamento até um pouco maior do que era, né? Nessa situação aqui, ó. Em vez de considerar apenas essa pontinha dessa alvenaria, eu considerei ela inteira ali, né? Um pé direito inteiro com uma área de influência de 47. Mesmo com essa carga a mais, a minha canaleta, ela suportou os esforços que estavam sendo solicitados nela, né? Tanto para flexão quanto cisalhamento. Então, nisso aqui, ó, a gente chega à solução de que não preciso de estribos. Então, só o argamassa e a barra de ferro ali na canaleta, só isso aqui é o suficiente para aquele vão. Tá? Se isso aqui deu certo, para todas as outras aberturas que eu tenho nesse projeto vão dar certo também, porque são vãos menores. Tá? Então, a gente encerra por aqui todo o dimensionamento completo de uma canaleta de concreto, tá? De uma verga, né? Desde levantar esses carregamentos, chegar de fato quais são os momentos, os esforços cortantes que estão sendo solicitados, ajustar as correlações para a alvenaria, né? E dimensionar isso dentro do estado limite último. Né? Aqui a gente usou o modelo KMD, poderia ser KC e KS. Bom, aí é o critério de vocês. Beleza? Bom, refaçam esses exercícios aí, testem outras opções, criem um carregamento diferente, treinem isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido o conceito, né? E na próxima aula a gente vai começar a falar de flexo-compressão, beleza? Valeu!